Com a tia também está tudo ótimo, certo? Então, como vocês perceberam, a tia iniciou a nossa aulinha de hoje com uma musiquinha. E nele falou sobre o quê? Sobre um cordeirinho, não foi? Que ele traz amor, traz perdão, traz a salvação. Então, como a tia iniciou a aulinha de religião dela? Será qual o tema da nossa aula de hoje? Nós até comentamos ontem na nossa aulinha ao vivo. Então, porque como a tia falou, essa semana ela é muito importante. Por quê? Porque marca toda a trajetória de Jesus até o dia da sua morte e da sua crucificação. Vocês lembram? Vocês já ouviram essa historinha? Que Jesus foi crucificado, foi morto, todo mundo teve uns homens muito mal que bateram nele. Sim, ele foi muito judiado, não foi? E passou um longo período carregando uma cruz até o local da sua morte. Olha só que triste. Então, para quem acertou, parabéns! A nossa aulinha de hoje será sobre a Páscoa, certo? Porque nós sabemos que sexta-feira é a Sexta-feira Santa. Por que é uma Sexta-feira Santa? Que todo mundo batizou assim. Que fala que não pode comer carne, que tem que jejuar. Porque esse dia foi o dia em que Jesus morreu, que Jesus foi crucificado e foi levado até a morte. Só que aí, no domingo, ele ressuscitou. Isso, Jesus ressuscitou. E por isso, o domingo de Páscoa, porque a Páscoa ela significa ressurreição, certo? Então, quem aí sabe a historinha de Jesus, da crucificação de Jesus? Porque Jesus, ele sempre foi muito importante, desde a sua anunciação, desde a anunciação do seu nascimento, lá quando o anjo apareceu para Maria, que ela iria receber no seu ventre um filhinho, Filho de Deus, Jesus, que seria o nosso Salvador. Desde então, Jesus cresceu nos caminhos do seu Pai, no caminho de Deus, e foi levando a palavra de Deus para todos. E Jesus era muito querido, porque ele fazia milagres, ele amava as criancinhas, ele cuidava dos doentes, ele só fazia coisa boa. Então, Jesus era muito amado e começaram a chamar ele de Rei dos Judeus. Foi então que ficaram com muita raiva e queriam matar Jesus por conta disso, porque ele era chamado de rei. Falavam até que era tudo mentira dele, que ele não fazia milagre algum. Então, chamaram um dos seus discípulos. Vocês sabem qual foi o discípulo que traiu Jesus? Com um beijo no rosto. Isso mesmo, parabéns para quem acertou. Foi o Judas. O Judas foi chamado lá pelos governadores, para aquelas pessoas malvadas que queriam matar Jesus, e pediu que entregassem Jesus. E então ele aceitou em troca de dinheiro. E então ele levou o soldado até Jesus para mostrar quem ele era. E o soldado então prendeu. Então, quando chegou lá, Jesus deu um beijo no rosto de Jesus. Logo o soldado ficou sabendo que aquele lá era o que chamavam de Rei dos Judeus. E então prenderam Jesus e levaram lá para Pôncio Pilatos. Só que ele não queria crucificar Jesus, porque ele imaginou que Jesus não era essa pessoa que falavam. E então perguntaram para o povo se eles achavam que deveriam ou não crucificar Jesus. Então, com a intuição dos governadores que fizeram a cabeça do povo, o povo votaram que sim, que deveriam crucificar Jesus. Então, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, tiraram a roupa dele, ele ficou enroladinho apenas em uma manta, e colocaram uma cruz enorme no ombro de Jesus. E mandaram que ele carregasse até o local da sua morte. Vocês acreditam? E então teve uma longa trajetória até que Jesus chegasse no local da sua morte. Maria, como amava muito ele, seguiu todo o caminho atrás dele, e um dos seus discípulos também. Então foi quando Jesus chegou lá, e todo mundo, e lá os governadores, as pessoas malvadas, crucificaram Jesus, prenderam lá no alto, em uma cruz, até que Jesus morresse.
Então, às 3 horas da tarde da sexta-feira, Jesus morreu, deu seu último suspiro. Olha só. Só que aí, todos ficaram tristes, né? As pessoas que amavam Jesus, os seus discípulos, os discípulos que realmente gostavam dele, que estavam do seu lado. Judas foi um do que traiu. Mas mesmo assim, Jesus, como tem o seu coração puro, o seu coração bondoso, ele não ficou com raiva de Judas. Pelo contrário, ele perdoou. E perdoou todas as pessoas que fizeram mal para ele. Tanto que uma das frases que Jesus falou na hora da sua morte foi: Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. Então, Jesus perdoou todo mundo. E Jesus foi crucificado para nos livrar do pecado, para que não existisse mais pecado. Embora hoje ainda exista, né? Muitas pessoas ainda pequem, nós somos pecadores, nós fazemos ainda coisa errada, não é? Mas Jesus, ele morreu para nos salvar, para que nós ficássemos livres do pecado. Então, sempre que a gente for pensar em fazer alguma coisa errada, a gente lembra de todo o sofrimento que Jesus passou para hoje nós estarmos aqui vivos e livres dos pecados, para que Deus nos perdoasse de todos os pecados. Porque se hoje Deus nos perdoa, é porque Jesus fez tudo isso para nos salvar, certo? E então, depois de sexta-feira, Jesus ter morrido, a mãe dele ter chorado muito, ter enterrado ele em um túmulo, colocou ele em um túmulo com uma pedra enorme na frente. Então, no domingo, quando foram visitar ele logo pela manhã, olha só que surpresa. Eles abriram, tiraram aquela pedra muito pesada e lá não tinha nada. Tava apenas as vestes, as roupas que colocaram em Jesus quando ele morreu. Olha só. E então todo mundo ficou: meu Deus, onde está Jesus? Ele sumiu. E então o anjo apareceu falando que ele tinha ressuscitado. E ninguém acreditou. E então lá foi Jesus mostrar para todo mundo que ele realmente tinha ressuscitado. E todo mundo ficou muito feliz. Tanto que passaram 30 dias ainda orando e muito agradecidos. Foi então que Jesus subiu aos céus e está lá até hoje sentado à direita do seu Pai, que é o nosso Deus. Olha só que legal. E olha só como nós somos agraciados por Jesus ter nos salvado, não é? E vocês sabiam que mesmo nós sabendo que o significado da Páscoa é a ressurreição de Cristo, mas mesmo assim a gente ainda pode comer nosso chocolate, tá bom? Pode comer chocolate, mas não pode esquecer que o verdadeiro significado da Páscoa não é o coelhinho e nem o ovo da Páscoa, e sim a ressurreição de Cristo, certo? E para falar nisso, falar em coelhinho da Páscoa, falar em ovo da Páscoa, vocês sabem que a Páscoa tem muito significado? Sim, como o cordeirinho. Vocês sabem o que o cordeirinho significa? É esse mesmo. Ele significa o próprio Jesus. Isso, ele significa Jesus. O pão e o vinho. Vocês sabem o que o pão e o vinho significa? Isso, o pão e o vinho significa o corpo e o sangue de Jesus. O pão significa o corpo e o vinho significa o sangue. Tanto que na igreja, quando nós fazemos um sacramento, nós tomamos o corpo, que é o pão, comemos, e tomamos o vinho, que representa o corpo e o sangue de Jesus. E vocês sabem que também, mesmo não sendo o real significado da Páscoa, o coelhinho, mas ele também é um símbolo? Sim, ele é um símbolo porque ele representa a fertilidade. Ele representa aquilo que, um coelhinho que dá muitos outros coelhinhos. E então, por isso, ele representa a fertilidade. E o ovo da Páscoa, muito delicioso, ele representa uma vida nova. Isso, ele representa a vida nova. E a velhinha, que nós não podemos esquecer, representa a luz de Cristo. Certo? Então, meus amores, agora que vocês realmente sabem o verdadeiro significado da Páscoa, sabe que é a ressurreição de Cristo, sabe que todos os símbolos representam alguma coisa, a tia vai deixar uma tarefinha para vocês. Vocês vão escolher um desses símbolos, podem até pesquisar mais, se não quiserem falar sobre esses, e fazer um desenho bem legal, gravar um vídeo para a tia explicando o que significa, tá bom? Combinado? Vocês vão fazer? Certo.
e que vocês curtam bastante esse final de semana, curtam bastante essa Semana Santa e o seu domingo de Páscoa, tá bom? Sem esquecer o real significado da Páscoa, mas também comendo muito chocolate, tá bom? Então, tchau, tchau. E segunda-feira a gente se encontra lá na escola. Uhul!